O nosso terceiro dia de simpósio de neuroengenharia. O evento está bombando, muita coisa legal acontecendo, muita palestra boa, muita apresentação de pôster, apresentação oral. Estamos bem felizes. E hoje eu tenho a honra de receber novamente aqui a Andressa Roveda. A Andressa já participou conosco um evento poucos meses atrás e, por coincidência, fui eu que tive que fazer a apresentação dela. Estou ficando quase expert falar sobre a Andressa. Então, antes de iniciar a apresentação, vou introduzir para quem não conhece. A Andressa é formada pela UTP em Psicologia, tem várias pós-graduações e mestrados, você está só os principais aqui. Na FAI, ela tem uma pós em Gerenciamento Estratégico de Pessoas. Pela Unileia College, ela tem pós em Neuropsicologia. Pela Sneca Business School, ela tem um mestrado em Neuropsicologia e Desabilidades Cognitivas. E, atualmente, ela faz 2 mestrados em paralelo. Um pela UFPR, em Gerenciamento de Operação e Sistema de Decisão, e outro pela UFSC, que é em Neurociências. Além dessa parte acadêmica dela, a Andressa, eu acho que ela tem alguns clones, porque ela tem 8 vínculos ativos de trabalho no momento, que cobrem aí desde o espectro que vai desde a da academia, como professora, até a cofundadora e neuropsicóloga pela Cogniscience, que é uma empresa que nós aqui no SD conhecemos mais de perto. Então, Andressa, muitíssimo obrigado novamente por poder participar conosco. Hoje ela vai fazer a apresentação sobre ciência e tecnologia como aliadas da transformação social. Então, está contigo a palavra, Andressa. Fabrício, obrigada de novo, por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês do ISD e NELS. Agora também tem tantos nomes, mas estamos juntos aí. Essa apresentação que você faz minha é sensacional, porque parece muita coisa, e realmente tem bastante coisa, mas com certeza o que faz diferença é o que a gente aplica na prática, Então, vamos conversar um pouco aqui a respeito do tema proposto, que é ciência e tecnologia como aliadas da transformação digital. E espero que vocês compartilhem comigo suas experiências para que a gente possa realmente bater um papo, conversar. E qualquer dúvida, pode abrir o microfone, não precisa deixar lá para o final, tá bom? Eu sou totalmente a favor da gente conseguir bater papo mesmo, ok? Então, como o Fabrício já falou, eu sou psicóloga de formação, estou cursando 2 mestrados ao mesmo tempo, mas essa é sempre a nossa apresentação formal, Mas eu prefiro as apresentações que falam assim: eu sou Andressa, filha de pais trabalhadores, nasci em Curitiba. Obviamente, a gente passa por várias dificuldades na nossa vida, mas eu tenho uma família que me suporta. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estudar. Então, essa é a Andressa. Então, quando a gente acaba falando mais de nós mesmos, a gente se conecta mais fácil com as pessoas do que essa apresentação tão formal como a gente usualmente pratica. Mas vamos falar do que realmente importa, Quando a gente está falando, quando eu trago o tema transformação e trago tecnologia, é importante falar sobre essa taxonomia das inovações. Então, quando a gente fala em inovação, a gente está falando de dois termos diferentes. Eu posso inovar em processo ou eu posso inovar em produto. Quando eu faço uma inovação em processo, eu posso fazer uma inovação de processo com base em tecnologia, ou eu posso fazer uma inovação em processo de maneira organizacional.
Quando eu falo em produto, eu posso estar falando em bens, né? Produto material mesmo, ou eu posso falar em serviços. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente tem que abrir a mente exatamente para toda essa gama de inovação que a gente pode usufruir. Onde que a gente pode colocar a ciência, onde que a gente pode usar a tecnologia e aonde que a gente pode conectar tudo isso, né? Todas esses termos de inovação em relação à transformação social. A partir do momento que a gente tem isso em mente, que a gente consegue entender exatamente qual é esse caminho, qual é esse início, a gente consegue pensar no processo de transformação social. E aí, é importante dizer que para a gente conseguir unir a ciência à tecnologia, a gente também precisa entender os conceitos que estão por trás do que é esse bem-estar social. E aí, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós somos um ser bio, que vem da vida, né? Então, assim, procura compreender a causa como doença que decorre do funcionamento do corpo do indivíduo. Diferente do modelo biomédico, que o modelo biomédico pensa no problema, né? Não pensa no indivíduo, ele está pensando no problema em si. Quando a gente fala desse ser psico, a gente fala, obviamente, da psique humana, da alma, né? Da psicologia. E quando a gente fala dessa psico, né? Dessa psique, a gente está procurando potenciais, a gente busca quais são essas causas psicológicas para resolver um problema de saúde, como, por exemplo, falta de controle, né? Essas perturbações emocionais, o pensamento negativo, coisas que muita gente viveu durante a pandemia, né? Porque nós somos seres sociais, nós gostamos de viver em bando, a gente não gosta de viver sozinho, então fomos com certeza muito afetados por esse momento de pandemia. E a parte social, obviamente, né? Que é a questão de viver em sociedade, né? Como eu falei para vocês. Mas, para isso, a gente também tem que investigar, né? Como que esses diferentes fatores sociais, como que esse aspecto cultural, socioeconômico, as nossas relações, ela pode influenciar a nossa saúde. Quando a gente consegue conectar todas aquelas possibilidades de inovação a esse ser que a gente chama de ser integral, o ser biopsicossocial, a gente consegue pensar em novas possibilidades de transformação social. E aí surge, né, o que a gente... Estou tentando aqui passar as partes para a gente tentar juntar, unir essas informações, né? Então, quando a gente está falando dessa ciência, o que é ciência para o homem, né? Essa ciência, ela vem para mudar a vida do homem. A gente busca entender, né? O que está acontecendo, como é que eu consigo agir, como é que eu consigo potencializar isso. E para potencializar esse meu conhecimento, essa ciência, que vem do mundo acadêmico, geralmente, né? E é o principal ponto aqui para nós, isso tem que gerar alguma transformação. E essa transformação, ela vem para reduzir essa dor, o sofrimento, usar o conhecimento, transformar esse potencial. E é muito importante, quando a gente fala dessa ciência, dessa tecnologia, eu gostei muito do exemplo, né, de como nasceu o INEOS, como nasceu a ISD, o livro Made in Macaíba, né, ouvi o Nicoleles falar. Então, quando a gente usa a ciência está aqui a favor, né, da humanidade, a favor do homem. Eu estou falando homem no sentido de humanidade. Então, a ciência está a favor da humanidade. A ciência a favor da humanidade serviu como base para essa ideia do INEOS, né? Então, vocês têm o Centro de Cuidado da Vida, que é o ANITA, que cuida das mães, cuida das crianças, desde o pré-natal, e passa por uma transformação que é biológica, é do ser bio. E aí, essa transformação ela é importante, porque ela conseguiu transformar parte dessa comunidade
levando essa comunidade, né? Levando essas crianças, esses adolescentes para dentro do Instituto para que gere mais conhecimento. Bem importante. No entanto, a gente tem uma outra fase, que é a fase quando a gente usa a ciência, usa a tecnologia e a gente realmente consegue transformar esse mundo. E a gente transforma esse mundo de forma competitiva. Então, isso aqui é uma frase criada, né? Então, assim, é sair de um paper para um PIB. A gente precisa ser autossustentável, a gente precisa usar todo esse conhecimento, todo esse poder de transformação, todo esse potencial para realmente ser um negócio autossustentável. Então, que tudo que o INEOS já fez para essa comunidade de Macaíba, que ela possa, sim, gerar conhecimento, né? Gerar transformação, porque vocês transformam esse conhecimento magnífico em produtos magníficos, mas que esses produtos saiam da academia e gerem negócios, e que esses negócios possam empregar mais pessoas, que possam gerar renda para essas famílias, e com isso você consegue promover efetivamente a integração, o ser íntegro, o bem-estar integral do ser humano, que é o ser bio, que vocês já cuidam, psico, porque ele precisa de cultura, ele precisa de conhecimento, mas ele também precisa de economia, dinheiro. Como é que ele vai se sustentar se ele não tiver esse dinheiro? Então, promover esse empreendedorismo desde o início da vida humana, né? E mais ainda dentro da academia, com certeza, aí sim nós teremos uma Macaíba exatamente transformada de forma social, usando essa ciência, usando essa tecnologia. E aí um exemplo, né? Nessa foto estamos eu e o meu sócio, que é o Leandro Matos, inclusive aluno do INEOS, né? Que é um enorme prazer tê-lo como aluno do Instituto, porque a gente transforma esse conhecimento. E como é que a gente transforma esse conhecimento, né? A gente transforma esse conhecimento transformando tudo isso, transformando toda essa ciência em triagem digital. Hoje, nós usamos a triagem digital para a identificação de sinais do autismo e nós usamos essa triagem digital para a identificação de comportamentos de altas habilidades. Mas nós queremos mais. E nós queremos trabalhar com todas as condições que sejam difíceis, que sejam complexas, que sejam subjetivas. E eu, como psicóloga, posso falar, muitas dessas condições são subjetivas. Então, que a gente possa, sim, usar a ciência e tecnologia em prol do desenvolvimento, da transformação dessas pessoas. E dentro dessa ciência e tecnologia, eu não posso deixar de falar de propósito. E todas as empresas, né, com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, a famosa Agenda 2030 da ONU, a Cogniscience está especificamente trabalhando com duas. Nosso foco está em duas. No ODS 3, que é saúde e bem-estar, e no ODS 4, que é educação de qualidade. Essas ODS são importantes e elas podem podem te dar a base do teu propósito ou do que você pretende transformar nesse mundo. Se você não consegue ter ideia de por onde começar, você já tem aqui, no mínimo, 17 caminhos de por onde começar. Nós começamos por saúde e bem-estar, ampliamos para educação de qualidade, e se a gente conseguir ampliar para muito mais objetivos, nós iremos ampliar, porque nós queremos, sim, usar a ciência, usar a tecnologia em prol da transformação social. E quando a gente fala da triagem digital, por que ela é importante? Por que ela é significativa? Porque a partir do momento que você identifica de forma precoce uma condição, a possibilidade de desenvolvimento da pessoa, de ter um desenvolvimento funcional, de estar incluída efetivamente dentro da sociedade, isso transforma a vida dessa pessoa. Então, vamos lá, que a gente ainda tem coisa aqui para falar.
Com base nessas ODSs, hoje em dia, eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar o famoso ESG, né? Então, a gente está trabalhando Environment, Social e Governance. Quer dizer, eu estou trabalhando meio ambiente, estou trabalhando sociedade e estou trabalhando o mundo corporativo, né? As empresas. Quando a gente está falando mais especificamente do ambiente, eu tenho que pensar assim, como que a empresa alcança a eficiência da energia? Como é que esse lixo é descartado? Qual o nível de emissão de gases de efeito estufa? Qual a contribuição para as mudanças climáticas? Como que ocorre o uso dos recursos naturais, poluição, gestão de resíduos? Então, são itens que eles não se sobrepõem às ODSs, mas eles vêm a complementar. Quando a gente fala da parte social, eu estou falando de direito dos colaboradores, cuidados com a segurança no trabalho, diversidade no quadro, né? A equidade, relacionamento com a comunidade. Então, não adianta simplesmente a empresa fazer o bem para dentro dela, se ela não fizer o bem para a comunidade. E é isso que o INEOS faz, né? Não faz só dentro da universidade, mas amplia isso para a comunidade. As políticas e relações de trabalho, inclusão e diversidade, engajamento dos colaboradores, treinamento de direitos humanos, privacidade e proteção de dados. Quando falamos do mundo corporativo, gente, eu vou resumir numa palavra: compliance. Compliance significa política anticorrupção, ética, a independência do conselho nas tomadas de decisões. Então, tudo isso está fazendo diferença, inclusive no modelo financeiro das organizações. E com a grata surpresa, né, eu apresento aqui a vocês o nosso avatar, a Vera, que identifica os sinais do autismo, e o Eugênio, que identifica os comportamentos e indicadores de altas habilidades. São os avatares que nós criamos para conversar com as pessoas e identificar de forma precoce essas características. E, como eu falei para vocês, com grata surpresa, nós fomos reconhecidos pelo Open Finance Awards como uma solução para ESG. E o que isso significa? Significa que as empresas podem confiar na Cogniscience, porque nós somos uma empresa que usa ciência, que usa tecnologia efetivamente para a transformação social. E essa frase, ela é bastante significativa, eu trouxe para vocês, que é da Marina Cansado, ela é Head de Sustentabilidade da XP Investimentos, numa entrevista para a Infomoney. E ela diz que daqui para frente, os investidores, eles precisarão considerar os fatores ESG para que tenham uma visão e gerenciamento mais sistêmico dos riscos e que estejam investidos em empresas capazes de sobreviver ou de se adaptar ao futuro que está moldando. E um futuro baseado numa economia de baixo carbono, inclusiva, transparente e orientada à prosperidade das várias partes interessadas. Aqui ela está usando tanto as informações de ESG, quanto das ODS, quanto do bem-estar que a Organização Mundial da Saúde traz. Então, a gente está olhando o ser como um ser integral, biopsicossocial, usando a ciência e tecnologia, porque a gente sabe que não dá para fugir disso, como o agente de transformação social. Algumas referências para a gente tomar como base, né, nesse nosso bate-papo. Made in Macaíba, já falei para vocês, o livro Abundância, Startup Enxuta, para quem quiser conhecer mais. De 0 a 1 é outro livro que fala sobre desenvolvimento das startups. Ponte para a Inovação é um livro que foi desenvolvido, foi escrito pelo ex-presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, em parceria com um jornalista, falando sobre esse ecossistema. E o que é importante, né? Por que eu trouxe ele como referência? Se a gente une, né? Vamos fazer uma ponte para a inovação aqui. Se a gente une todas essas informações, né? Do Made in Macaíba, do Nicoleles, que usa esse modelo de transformação social, e a gente une, né, alia essa ponte da inovação, porque Florianópolis não tem indústria, para quem não sabe. Florianópolis depende de inovação para
serviços, e serviços com base em tecnologia. Lá tem um modelo econômico, modelo socioeconômico muito poderoso. Se a gente une esses dois modelos, a gente consegue realmente ter um potencial gigantesco para mudar a história dessa comunidade de Macaíba. Outra referência, a Hélice Tríplice, e a mais recente é a revista da HSM, que fala sobre ESG, para quem quiser conhecer um pouco mais. Gente, acredito que a gente conversando um pouco mais e trocando algumas figurinhas aqui, a gente consegue, talvez, pensar em possibilidades diferentes, mas foi o que eu falei para vocês. Unindo esse modelo social que já existe, né, dentro do Instituto Santos Dumont, a esse modelo socioeconômico, né, de sustentabilidade da comunidade, das empresas, dos potenciais empreendedores que existem aí, eu já sei que tem, né, a gente consegue realmente unir essa ciência e tecnologia em prol da transformação social. Então, meus agradecimentos aqui, Fabrício. Essa foto foi de ontem, conversando com Marcos Pontes, falando sobre propósito, empreendedorismo feminino, empreendedorismo brasileiro, o quanto a gente consegue unir a ciência e tecnologia em prol do nosso humano. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Andressa, pela apresentação. Foi excelente. A gente já esperava coisa boa, mas que sempre supera as expectativas. Que bom, fico feliz. Temos um tempinho bom aqui para perguntas ainda, já que a Valéria vai entrar apenas às 9h50. Por enquanto, Legal. tem 2 perguntas bem extensas, tá? Vou ler aqui para você. Tá bom. Fiquem à vontade, inclusive, para fazer mais perguntas, gente, que a gente tem tempo para isso. Por favor, gente. A primeira delas é do Cláudio José Mendes Júnior. Bom dia. Para a Andressa, boa tarde, né, Andressa? A Andressa está com 7 horas de fuso à frente da gente. 4h30 da tarde aqui. 4h30. Excelente palestra, professora Andressa. A senhora poderia nos contar quais são as dificuldades das mulheres no mundo dos negócios? Por ser uma empresa na área de saúde, a senhora acha que os preconceitos são menores por a senhora ser mulher? Não. Existe dificuldade? Existe. Mas as mulheres são tão persistentes e tão resilientes quanto os homens. Nós não temos diferenças, né? A gente tem diferença quando a gente fala do ser biológico, mas quando a gente está falando do ser... vamos pensar no ser mais espiritual, né? No ser mais físico, a gente tem a mesma força e a gente consegue. Eu diria para você, existem alguns entraves, sim, mas esses entraves, eles podem e são superados tanto com o nosso conhecimento, com essa produção, com esse desenvolvimento acadêmico e profissional que a gente tem. Então, obviamente, a minha formação acadêmica, a minha experiência profissional, elas me trouxeram até aqui e elas me ajudam a entender qual é o melhor caminho, a fazer melhores escolhas. E quando a gente trabalha em equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, a gente tem um poder de ganho muito, muito, muito maior. Porque se eu trabalhasse sozinha... Gente, minha primeira formação foi psicologia. Se eu falasse assim, como é que a psicologia entra na ciência e tecnologia, gente? Né? É bastante complexo pensar nesse lado. Então, a gente precisa ter pessoas que consigam nos auxiliar. Então, se eu uso a minha potencialidade junto com a potencialidade, por exemplo, né, do Leandro Matos, que é o meu sócio, a gente consegue fazer muito mais. Porque eu não estou usando o que ele tem de ruim ou o que eu tenho de ruim. Eu estou usando o que eu tenho de bom e o que ele também tem de bom. Quando a gente une isso, a gente consegue o melhor dos dois. E quanto mais pessoas a gente conseguir agregar, muito melhor vai ser, né?
E vou falar para vocês assim, empreendedorismo feminino está em alta. Cadê as meninas aí que estão assistindo, né? Marcos Pontes falou para mim, gente, vamos colocar as mulheres na ciência e tecnologia, a gente precisa de mais mulheres, né? O mundo árabe, que é onde eu estou, ele valoriza muito as empresas que são lideradas por mulheres, né, devido a todos os fatores culturais que eles já tiveram no passado. Então, e essa questão da mulher conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso também ajuda. Então, que bom, e eu espero que tenham mais mulheres empreendedoras aí. E falando de empreendedorismo, Fabrício, vou aproveitar para dar spoiler aqui, então, né? Como eu sei que vai ter aula de empreendedorismo e o Leandro estará contigo, então, por favor, assistam a aula deles, porque com certeza eles vão falar muito mais aí para vocês sobre empreendedorismo, sobre inovação. E, gente, sucesso aí para vocês. Não sei se tem mais spoiler para dar, Fabrício, mas vamos lá. Obrigado, Andressa. Tem mais uma pergunta, né? Por enquanto o pessoal está um pouco tímido para as perguntas, mas dá tempo para fazer, inclusive, né? Fiquem à vontade aí. A próxima é do Luiz da Costa Nemopuceno Filho. Bom dia, professora Andressa. Hoje falamos muito sobre inclusão, mas o que ainda vemos, que instituições educacionais que defendem o direito da inclusão ainda não conseguem incluir de fato e ainda utilizam metodologias que afastam ainda mais grupos como pessoas LGBTQI+, pessoas portadoras de síndromes, etc. Entre aspas, entre parênteses, inclusão geral. Por que ainda temos essa resistência nessas instituições? Parabéns, está sendo uma ótima palestra. Fabrício, eu vou falar para você que a dificuldade da inclusão parte de nós enquanto indivíduo. Que parte eu faço, que parte eu ajudo, que parte eu colaboro para que as pessoas sejam inclusas. E a gente tem hoje tanta tecnologia, né, que é o que a gente chama de tecnologias assistivas. A gente tem e tecnologia de inovação e comunicação, as famosas TICs. A gente tem tanta tecnologia, por que não usar tecnologia, né? Por que não ter uma pessoa que faça a linguagem de sinais? Por que não ter acessibilidade para Braille? Então, a gente precisa, sim, ensinar as pessoas, né, a utilizar esses equipamentos, e a gente precisa criar. Se não tem, a gente consegue criar. Gente, vocês estão dentro do melhor instituto de neuroengenharia, né? Eu sei que vocês têm aulas aí super importantes sobre produção de equipamentos, então aproveitem, né? A pessoa tem dificuldade, existe alguma dificuldade, como que eu consigo contribuir? Como é que a gente começou no autismo, por exemplo, né? Eu não tinha ninguém na minha família até então com autismo, mas quando a gente começa a perceber as dificuldades que o mundo enfrenta, se eu me predisponho a contribuir para a sociedade, eu consigo dar o meu melhor, se eu quiser dar o meu melhor, se eu quiser usar o meu conhecimento, o meu potencial para transformar. E é exatamente isso que a Cognitive Science faz, e é exatamente isso que eu busco. Então, Luiz, se você vê realmente alguma oportunidade para a inclusão das pessoas, independente da condição dela, que você possa, primeiro, começar por você, e aí você vai plantando outras sementinhas, né, ao seu redor, para que essa comunidade consiga realmente ser inclusiva. Legal, Andressa. Inclusive, tua fala foi muito boa, assim, eu costumo falar bastante isso com o meu grupo de alunos que trabalha mais perto, né? A gente sempre vê problemas, mas a gente não enxerga o problema como oportunidade. Você foi bem direto ao ponto. Aí, se você identifica um problema, por que não tentar inovar nesse problema, né? Tentar trazer uma solução para ele. Eu acho que a tua palestra foi excelente com relação a trazer a ciência e tecnologia para transformação social mesmo. Então, foi realmente fantástico. E te aproveito assim, já que tem um tempinho sobrando ainda, como é que está sendo para vocês essa experiência de
estar num país tão diferente do nosso, né? E tentando com essa tecnologia aí. E depois eu tenho mais uma pergunta que o Luiz fez de novo, tá bom? Tá. Quando a gente está falando especificamente de Emirados Árabes, eles têm urgência para a mudança da matriz financeira do país. Hoje, eles vivem do dinheiro do petróleo. Só que eles já sabem que o petróleo vai acabar. E eles, sabendo disso, eles estão investindo em outras tecnologias. Então, assim, o país foi para Marte, o país foi para Vênus. Eles estão com outras missões, eles estão pensando em outras possibilidades. Estão criando o Hyperloop. A gente está morando em Abu Dhabi, mas hoje eu estou em Dubai, na GITEX, que é a maior feira de tecnologia do mundo, né? Hoje, inclusive, é o último dia. Essa viagem de carro dura 1h30. O Hyperloop, que eles estão apresentando, inclusive, na Expo Dubai, em outra feira, o Hyperloop vai fazer esse trajeto em 10 minutos. Então, eles querem e eles precisam da tecnologia, porque senão eles vão perder concorrência para outros países. E não é isso que eles querem. Então, eles estão investindo em descobrir quem são os possíveis gênios, eles estão investindo em educação, eles estão investindo no empreendedorismo feminino para que a gente tenha cada vez mais empreendedores dentro aqui dos Emirados. Fácil é? Não, não é fácil, gente. Tem que ter bastante coragem. Mas a gente segue aqui firme e forte dentro desse objetivo, né, de identificar esses nossos possíveis gênios, como eu já falei para vocês, né? A gente não deixa o Brasil continua aí em primeiro lugar para nós, mas se a gente puder ajudar outras pessoas de outras culturas em outros países, a gente vai fazer isso. Legal. Andressa, com relação ao Luiz, não foi uma pergunta, ele foi só um comentário em cima da resposta, né? Foi assim, justamente por isso que hoje estou aqui no Instituto. Eu tenho dislexia e quero entrar no mundo acadêmico justamente para modificar essa realidade. Então, ele está tentando já seguir esse espaço aí. Por último, Andressa, eu tenho uma última pergunta para você. Vamos lá. Já que você explorou tão bem essa parte aí de ESG, de ciência e tecnologia, transformação social, empreendedorismo, inovação, assim, você teria uma última dica para dar para o pessoal aí que tem aquela ideia que fica martelando a cabeça? Como é que eu tiro essa ideia do papel? Qual que é o passo que eu deveria dar? O que eu deveria fazer para, por exemplo, seguir essa carreira de sucesso que vocês estão tendo aí com a Cogniscience? Vou dar uma dica que vai valer ouro, hein? Quem não tiver aqui não vai perder essa dica. Assiste a aula de empreendedorismo e inovação do professor Fabrício, do professor Leandro. Brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Existem várias metodologias que são utilizáveis, né? Que são praticadas, mas Leandro vai mostrar para vocês aí no curso. Assistam a aula, não percam a aula de empreendedorismo e inovação com o professor Fabrício. Tá certo. Vou dizer que esse merchan aí não foi combinado, viu, gente? Não foi mesmo. A Andressa está surpreendendo aqui. Andressa, muitíssimo obrigado novamente por participar aqui conosco, por compartilhar conhecimento tão legal que você adquiriu nessa trajetória aí e por incentivar novos pesquisadores a seguir a mesma linha, que é uma linha não acadêmica, né? O pessoal costuma pensar que você faz pós-graduação, você está, entre aspas, fadado a só ter um objetivo final que é virar professor de uma federal. E isso não é verdade. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer e inovação é uma delas. Então, Andressa, obrigado, sucesso aí com o evento, com a Cogniscience e nos vemos numa próxima oportunidade. Tá bom, Fabrício, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui. E que realmente, né, se vocês precisarem de algum apoio, eu estou aqui para apoiar vocês também, mas, né? Tá aí, Leandro. Olha o Robert. Gente,
suguem o Leandro, tá? Ele tem outras dicas aí, já tá levando novos conhecimentos aí para vocês também, tá bom? Valeu, então, Andressa. Até a próxima. E, gente, Grande vamos ter um abraço. intervalo Fiquem curto bem, aí. por favor, né? Se cuidem. Um abraço.